Por volta dos anos 2000, uma época em que a Cartoon Network se reinventava e buscava sair do comum dos desenhos, ela teve uma ideia ousada, mas ao mesmo tempo estranha. The Grovenians é um especial de animação que para muitos é como se fosse uma Lost Media, e essa animação é conhecida por atrair a atenção apenas daquelas pessoas que realmente gostam de animações bizarras e estão bem no fundo dos arquivos da Cartoon Network. Bom, e quando esse cara teve a ideia e decidiu criar um desenho animado, ele não queria algo normal. O resultado foi essa animação cheia de cores bem estranhas e um humor, e ao mesmo tempo também tinha uma crítica ali a coisas da vida adulta. A ideia desse especial era bem simples, porém era embalado num visual caótico. A sinopse da história são dois jovens alienígenas que viviam num planeta chamado Jeepers, e naquele mundo ali tudo era chato, sem graça e sem alegria. E eles, sonhando com a liberdade, música, arte e festa, eles iam para um lugar chamado Grovenia, que era um planeta colorido onde a criatividade era a maior lei daquele planeta. Visualmente, essa animação ela tinha um lado bem bizarro. A equipe de animação ela usou um CGI experimental por trás dessa animação, porém como o orçamento era apertado e em 2002 produzir um piloto 3D para a TV era caro, e sem contar que naquela época a tecnologia ainda era muito mais limitada, acabou com que o resultado foi esse visual que no papel parecia promissor, porém acabou ficando desconfortável de assistir. Um detalhe curioso sobre essa animação é que o piloto ali teve dubladores renomados, e sem contar músicos underground convidados. Porém, a Cartoon Network não fez questão de trazer um grande marketing para ele. Inclusive, ele apareceu ali no bloco Cartoon Cartoons Fridays, que era como se fosse uma série que era famosa por testar pilotos. Inclusive, nasceram clássicos ali nesse Cartoons Friday, como por exemplo as Meninas Superpoderosas e o Laboratório de Dexter. Porém, The Grovenians não teve a mesma sorte. Um outro fato que é até intrigante é que tentou vender o conceito ali para outras emissoras, incluindo a MTV, que naquela época investia em animações alternativas, como por exemplo Daria e Crony Ride. Porém, nenhuma emissora quis bancar algo tão de nicho naquela época, porque aquela animação ela era feita para um público específico, não era fácil de todas as pessoas se agradar de assistir aquilo. Naquela época também não existia um mercado ali de serviços de streaming, ou se hoje também talvez o The Grovenians tivesse ali entrado na Adult Swim ou até na Netflix, em algum catálogo desses mesmo. E o mais interessante é que o status de Lost Media ali, parte dos materiais promocionais dessa animação, e existe pessoas que juram ter os rascunhos de roteiros episódios seguintes. Sem contar também que tem bastante boatos, sobre a arte conceitual dos personagens e até faixas de músicas inéditas. E os colecionadores de Lost Media ainda caçam essa relíquia em leilões de VHS ou fóruns underground, ou seja, existe pessoas que buscam por Lost Medias referente a essa animação e também a outras no geral mesmo. Tem um grupo de pessoas que é apaixonado por isso. O mais interessante sobre ele é que The Grovenians é um bom exemplo de uma ideia ali à frente do tempo, porém com um tema meio bizarro. Por mais que trouxesse uma ideia ali à frente do tempo, ele ainda assim fracassou. Bom, um dos motivos foi a baixa audiência, que o público infantil da época não entendeu o piloto, era bizarro demais, as crianças ainda achavam uma coisa estranha assim, igual eu mencionei bem anteriormente. Esse desenho em si não era uma coisa fácil de agradar uma maioria, pelo contrário, o desenho era mais para um público bem específico mesmo. Outra coisa é que o visual trazia temas ali meio confuso, que fazia com quem olhasse a animação se sentia confuso ali. A animação CGI ela era experimental, não era algo tão fluido, não sei se essa palavra é exata para dizer. Para algumas pessoas parecia meio que inacabado ali ou desconfortável de assistir, especialmente se a gente comparar a animação 2D que dominava o Cartoon Network naquela época. Sem contar, outro possível motivo foi que o projeto precisava de parceiros para bancar novos episódios, e sem o retorno garantido, a Cartoon Network preferiu apostar em produções mais seguras, como Samurai Jack e As Terríveis Aventuras de Billy Mandy, e dentre outros desenhos que já tinham fãs fiéis. É interessante que, apesar de tudo, esse The Grovenians, ele se tornou um pouco ali de ícone entre os fãs de animação underground. Hoje o piloto dele, por exemplo,
exemplo, está disponível em sites de Lost Medias, e para alguns animadores, essa estética da animação abriu espaço para criatividade e inspirações ali. Inclusive, teóricos da internet têm uma discussão com o criador da animação se ele tinha um plano ali de transformar Grovenia em uma crítica mais ácida ou uma crítica mais adulta mesmo. Então esse foi o vídeo sobre The Grovenians. Essa animação da Cartoon Network experimental não teve um impacto significativo e acabou sendo cancelado e sendo esquecido por muitas pessoas. Bom, então esse foi o vídeo e é isso, tchau.